Oi. Alguém abre o áudio aí para me responder? Oi. Estão me O meu enxergando? tá lá. Tá dando um bug aqui, tá? Apareceu. Aí, eu tô vendo o senhor e uma folha em branco. Pronto. É bem isso. Agora tá A entrando. intenção é essa. Pronto, tá, tô Aí vendo. aí eu vou estar digitando algumas coisas se o meu computador me permitir. Beleza. Pronto, pessoal. O nosso tema de hoje, como eu falei, é a Revolução Mexicana. Quando teve início, quando ocorreu a Revolução Mexicana? Essa Revolução Mexicana ocorreu em 1910, certo? Mas antes da gente chegar na questão da bendita Revolução Mexicana, a gente tem que entender o que é uma revolução, e eu falei no vídeo e vou falar aqui de novo. Revolução é uma mudança profunda, uma transformação. Mas muita gente associa logo na questão de guerra, porque a maioria das revoluções sociais elas ocorrem, né, ocorreram através de, de armas, a exceto das revoluções artísticas, né, como a Semana da Arte Moderna, as outras elas terminam se confundindo com a questão de armas. Mas o que eu quero que vocês entendam por revolução é uma mudança profunda em um sistema que já vinha sendo montado, que já existia. E no início do século XX, a gente tem duas revoluções importantes, que é essa Revolução Mexicana, que é o nosso tema de agora, e a Revolução Russa. Certo? Fabinho, mas por que são tão importantes? Elas são importantes porque tanto elas alteraram o modo de vida da população de seus países, como elas deram as bases para vamos dizer assim, um esquema montado durante todo o século XX, porque elas eram revoluções com base em ideias socialistas. Talvez quem fez a Revolução Mexicana, Pancho Villa, Zapata, Madero, não tenha pensado nisso, mas as ideias deles eram ideias socialistas. Eram ideias socialistas. A Revolução Russa já foi realmente escancarado isso. Mas, Fabinho, o que tem a ver com o século XX? Porque o século XX foi todo pautado na Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, que foi justamente essa disputa entre capitalismo e socialismo. Certo? Então, a Revolução Russa foi importante por conta disso, e a Revolução Mexicana também. Mas como nas aulas presenciais, eu gosto sempre de falar sobre a situação do país naquele período. Então, qual era a situação do México? O México se tornou independente da Espanha em 1821. Pronto. O problema da independência do México em 1821, em relação à Espanha, é que o México se tornou independente, mas um país extremamente vinculado à sua economia ao capital estrangeiro. Então, ficou independente politicamente, só que dependente economicamente
de outros países, tendo como principais a Inglaterra. Um dos principais é a Inglaterra. Uma outra questão também, logo após a independência do México, e que a gente vê isso em filmes de Zorro, é a disputa da fronteira do México com os Estados Unidos. Certo? Então, houve uma disputa muito grande de fronteira entre o México e os Estados Unidos, que até hoje o mexicano diz, coitado do México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Mas quem patrocinou a independência, né? Quem patrocinou a independência do México? Quem patrocinou a independência do México? Um grupo de mexicanos que tinham sido privilegiados desde o período da colonização, que eram os caudilhos. Vou ver aqui se o computador vai favorecer. Caudilhos. Quem eram esses caudilhos? Eram esses que foram filhos, netos e até população europeia que vivia no México antes da independência. O México queria uma independência nos mesmos moldes da independência dos Estados Unidos. Vocês estão ouvindo? Se estiver ouvindo, dê um joinha. Pronto. O México queria uma independência tal qual a independência dos Estados Unidos, por conta de impostos, pagava a Espanha, etc. Esse grupo privilegiado que vivia dentro do México, mas que eram dependentes de europeus, eram ricos, eles desejaram essa independência porque os lucros deles iriam ser maiores. E eles iriam mandar no país com a independência do México. Então, eles proclamaram a independência do México para que eles governassem. Ficaram governando durante muito tempo. Quem sofria com essa situação? A população mais carente, que eram os que eram desprovidos de tudo isso. A população, vamos dizer assim, dos comuns no México eram indígenas, e também eram analfabetos, camponeses, a maioria da população vivia na zona rural, em extrema miséria. População mexicana, 90% da população mexicana era assim. Eram indígenas, ou descendentes de indígenas, analfabetos, moravam na zona rural e viviam na miséria. Viviam na miséria por quê? Os governos dos caudilhos, que vieram após a independência, promoveram uma reforma agrária às avessas. Pegaram as terras do pequeno camponês e entregaram nas mãos dos latifundiários. Então, aumentou a desigualdade social. Após a independência,
Quem era rico ficou cada vez mais rico. Quem era pobre ficou cada vez mais pobre. Isso gerou uma legião de famintos, de pobres, de miseráveis. Mas tinha uma outra parcela também significativa da sociedade mexicana, que era o proletariado. Quem era esse proletariado? O trabalhador da cidade, os operários. Trabalhavam em quê? Produção de tecidos e outros produtos mais simples. Quem patrocinava essa industrialização mexicana? Lembre do que eu falei, a dependência do capital estrangeiro. Eram de empresas estrangeiras que não promoviam nenhum tipo de direito trabalhista. Então, esse proletariado, esse trabalhador das fábricas, eles trabalhavam 18 horas por dia, os 7 dias da semana, sem feriado, sem seguro-desemprego, sem aposentadoria, sem férias e com salário igual diz o professor Raimundo. Salário, pequenininho. Então, eles promoveram uma série de greves. Promoveram até 250 greves, como está aí no livro de vocês. Então, esse era o clima do México. O país ficou independente da Espanha em 1821. Ficou dominado pelos caudilhos, que era a parcela da população privilegiada. A população, 90% da população vivia na miséria e eram indígenas, analfabetos, camponeses. E os que moravam na cidade, que poderia se até achar que tinham uma qualidade de vida melhor, não tinham, que era o proletariado, sem direito nenhum trabalhista. Certo? É tanto que eles criaram associações de sindicatos, que está aí o Gran Ciclo de Obreiros, né, do México, que promoveu 250 greves durante esse período. E que se associar o operário que era associado a esses que, porventura, mais tarde se tornariam sindicatos, era considerado como bandido. Mas não era só no México, não, viu? Era no mundo todo. E até hoje eu acho que a gente é meio que considerado como preguiçoso e bandido que quer vantagem demais. Mas aí deixa para a gente discutir depois. Então, essa primeira parte aí, pessoal, tá tudo ok, né? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso que está escrito aqui. E nós vamos ver agora o governo de Porfírio Dias. Que, na verdade, a gente chama de governo, se é que a gente pode dizer que uma ditadura é um governo. Porque eu acredito que governo é quando a população decide, quando não é imposto para a população uma determinada coisa. Quando a população escolhe. Eu não sei se Roberto Luiz trabalha com vocês no terceiro ano. Trabalha? Não, né? Roberto Luiz não trabalha.
Mas Roberto gosta de dizer uma frase de um pensador que é: a democracia é a ditadura da maioria. Mas é pelo menos a maioria que escolheu, né? O ruim é que uma ditadura imposta, ela não é bom, porque não é a maioria da população que decidiu. E aí, para eles se sentirem protegidos, eles terminam, vamos dizer assim, esses tipos de governos ditatoriais. Para eles tentarem se legitimar, eles terminam recorrendo à retirada de direitos da maioria da população. Eu estou preocupado hoje com o Brasil. Fabinho, por quê? Isso é uma missão minha enquanto professor de Ciências Humanas. O país está muito dividido. E o país está partindo para um radicalismo. Quem é a favor do governo Bolsonaro? É um a favor com faca nos dentes. E quem é contra, comentar do mesmo jeito. Isso não é bom para o país. Já pensou assim, vamos falar para uma política municipal. Já pensou que quem votou em Paulo Sérgio e quem votou em Zé Aldo na eleição passada tivesse hoje um com a cara feia para o outro? O que seria de Agostina? Pessoal, ocorreu agora um problema que eu não estou entendendo. É porque já passou o tempo, foi? O que, professor? Oi? Sumiu o papel. Eu acho que foi o tempo da eleição. Que meu computador aqui está abrindo e fechando, e eu não estou entendendo mais nada. Evinho, eu estou numa aula online aqui agora. Eu retorno depois. Viu? Vi, brigadão. Valeu. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Sumiu o papel, não foi? Foi. Não, meu professor, aqui na minha tela está aparecendo o tempo, ainda tem 9 minutos. Tem 9 minutos, é? Tá aparecendo. Então, meu computador aqui endoidou, porque é só abrindo e fechando tela, abrindo e fechando tela. Vocês estão me vendo? Sim. Então tá bom. Eu vou fazer, não vou nem olhar para o computador e a gente continua a aula, né? Então, pessoal, aí eu volto a dizer, imagine que quem votou em Paulo Sérgio e Zé Aldo tivesse brigado até hoje. Não é bom para a sociedade nenhuma, porque não traz um crescimento. Entendeu? Não traz um crescimento para o município. E já pensou se o rapaz que está hoje na prefeitura de Agostina fosse um prefeito que tivesse sido colocado por algum tipo de revolução, não fosse pelo voto? Era legítimo? Não era. Então é o seguinte, o rapaz saía, o prefeito de Agostina, entrou pelo voto do povo e ele tem que ficar o mandato dele. Então, um bem que a gente tem que proteger no nosso país é a democracia. E eu estou vendo a democracia sendo um pouco ameaçada por essa situação que criaram. Não estou dizendo que é por causa do presidente, não. Estou falando da situação que criaram. E que está sendo criada tanto por quem votou nele,
tanto por quem não votou. O mesmo jeito é essa questão do governo de Porfírio Dias, certo? O governo de Porfírio Dias, ele foi um governo imposto, ele era um caudilho das grandes famílias ricas mexicanas, grande latifundiário, e até com investimentos na cidade, nessas indústrias. Parece que deu uma estabilizadazinha agora. Entendeu? Então, o que acontece? O governo de Porfírio Dias ocorreu de 1876 a 1911. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar o texto. Não consigo. Travou aqui. Então, foi de 1876 a 1911. Qual foi a principal característica do governo de Porfírio Dias? Apareceu aqui. Está aparecendo aí para vocês? Isso. Mas o texto está aparecendo? Tá aparecendo. Pronto. Revolução Mexicana e governo de Porfírio, tá aparecendo. Isso. Qual a característica do governo de Porfírio Dias? Desigualdade social. A desigualdade social foi aprofundada. Quem era rico ficou cada vez mais rico, quem era pobre ficou cada vez mais pobre. Só para vocês terem uma ideia, aqueles camponeses que perderam suas terras tiveram que trabalhar nas terras que supostamente já era deles, né, que era deles. Eles tiveram que trabalhar nessas terras para um latifundiário, recebia-se muito pouco, o dinheiro não dava para pagar tudo que eles precisavam e eles terminavam tendo que pedir dinheiro emprestado, pedir dinheiro emprestado para sobreviver. Então, eles ficavam cativos sempre ao empresário. Estão me ouvindo? Professor, Oi. Pedro e Paulo estão pedindo para entrar na reunião. Como é? Pedro e Paulo estão pedindo para entrar na reunião. Pronto, eu estou com esse probleminha aqui ainda, tentando resolver. Diga a eles que eu estou olhando aqui um jeito, viu? Travou, senhor. O que é isso aqui, Fábio? Será que eles conseguiram entrar agora? Ah, vou adicionar. Adicionar Henrique. Adicionar Paulo. Tem mais alguém? Pedro e Paulo. Vamos ver se os meninos conseguem. Então, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Esses camponeses, pessoal, eles perderam suas terras, foram trabalhar para um grande agricultor, recebiam tão pouco que eles sempre ficavam devendo e não podiam trabalhar para outro. Isso é uma situação de servidão do período da Idade Média. Então, essa desigualdade social durante o governo Porfírio se aprofundou muito. 90% da população era sem terra, vivendo nessa situação. Em 1910, eles criaram, fizeram o primeiro, vamos dizer assim, movimentozinho mostrando esse descontentamento. E aí veio a primeira rebelião, que eles deram um título de terra e
liberdade, criticando a falta de terra e a liberdade, já que eles viviam em uma ditadura. Certo? A coisa se agravou porque nesse mesmo ano, entre os anos de 1910 e 1911, houve uma crise mundial e uma crise dentro do México, que agravou mais ainda a situação. E o pior que agora, agravou a situação também do trabalhador urbano, que já não tinha direito, agravou também a situação de classes sociais que se sentiam privilegiadas no governo de Porfírio Dias, como maçons, esquerdas que viviam na cidade, caudilhos um pouco mais afastados do governo. Com essa crise de 1910 a 1911, o padrão de vida deles caiu e, consequentemente, eles deixaram de apoiar Porfírio Dias. E um governo sem o apoio popular, mesmo sendo uma ditadura, ele fica uma pessoa lutando contra um tsunami. E a tendência é cair. Foram criados clubes democráticos, que eram aqueles grupinhos de pé de esquina mesmo, só metendo a bomba no governo. E dando soluções para os problemas, né? Incentivando os operários a lutarem por redução de carga horária, por aumento de salário, incentivando camponeses a lutar para ter as suas terras, tanto que o tema tem terra e liberdade. Os maçons queriam ter privilégios, né? E aí o governo de Porfírio ficou insustentável. E aí, em 1917, voltando um pouquinho, para mostrar como era uma ditadura, o povo fez uma revolução, ele botou o exército, matou 200